Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. Prestem bem atenção, como vocês estão vendo aí na tela, refutação a Leandro Quadros, mas não sou eu que estou fazendo a refutação. Eu quero apenas fazer algumas críticas ao refutador do Leandro Quadros. Na verdade, hoje eu estive vendo alguns vídeos na internet e me deparei com algumas coisas que me deixaram um pouco estarrecido. Na verdade, existem muitas pessoas bem intencionadas falando coisas referentes às escrituras, coisas que elas acreditam que dão suas vidas por suas convicções. Infelizmente eu sei que há muitas pessoas boas, mas a influência do sistema romano desequilibrou muitas pessoas no que se alude ao verdadeiro conhecimento. Por exemplo, ouvi uma refutação de um jovem que refutava o vídeo do Leandro Quadros, o pregador adventista. O Leandro Quadros está tentando provar que Jesus é o mesmo Jeová. Isso é uma heresia muito doida, né? Mas não é comigo. Dessa vez é com o jovem Testemunha de Jeová, que vai provar realmente a Leandro Quadros que ele está cometendo um grande deslize contra a verdade. O refutador do Leandro Quadros é um jovem da seita Testemunha de Jeová, que por sua vez tem suas conveniências com o sistema romano. Por sinal, o Salvador de Roma é também o mesmo em que ele defende, mas no que se refere à sua refutação ao vídeo do Leandro Quadros sobre Jesus ser Jeová, posso garantir que o cara arrasou com o Leandro Quadros, apresentador do Mira da Verdade. E esse jovem apresentou uma verdade insofismável, muito bem elaborada. Mas infelizmente a grande ironia veio à tona. A ironia é que o próprio refutador também está cometendo graves erros, combatendo erros com outros erros estampados em sua forma etimológica de ensino. Por exemplo, os nomes mencionados, Jesus e Jeová, são nomes híbridos, e ele fala desses nomes como se nada tivesse acontecendo de errado. Os nomes são inventados, mas o refutador do Leandro esconde por trás da ignorância dos telespectadores e audaciosamente combate o erro do Leandro, apresentando outros erros, o que deixa muito a desejar em se tratando de um jovem bastante instruído. É o que se pode perceber. Eu não tenho dúvida que o refutador do vídeo do Leandro Quadros não tenha consciência de que a letra J jamais fez parte dos nomes originais do Messias e do Pai. Quem entende sabe que, linguisticamente falando, nomes próprios são intraduzíveis. Sabendo que a consoante J surgiu a partir dos anos 1515, é evidente que nas Escrituras jamais poderia aparecer Jesus e Jeová. Isso nos diz coerentemente que Jesus e Jeová são nomes híbridos, nomes inventados. Eu acho muita petulância desse jovem refutador achar que ninguém aqui do outro lado conhece a verdade em sua plenitude, sem sofisma e sem leviandade. E se atreve a apresentar textos originais para combater a mentira de Leandro e comete sacrilégio ao mesmo tempo em que pronuncia o texto sagrado com a linguagem puramente romana. Vamos ver o que o refutador fala sobre a mentira do Leandro Quadros. Primeiramente, nós queremos deixar claro que esse não é um ataque à pessoa de Leandro Quadros, antes é uma resposta ao argumento dele. Nesse vídeo nós vamos responder a duas perguntas em relação ao vídeo de Leandro Quadros. Primeira pergunta: Romanos 10:13 é uma referência a Jeová ou a Jesus?
E segunda pergunta, esse texto quer dizer que Jesus é Jeová? É interessante notar que o senhor Leandro Quadros defendeu que em Romanos 10:13 faça uma referência a Jesus como Senhor, e o senhor Leandro Quadros também declarou que esse texto prova que Jesus é Jeová. É com absoluta confiança que afirmamos aqui que o senhor Leandro Quadros está absolutamente errado nas duas colocações. E quando afirmamos isso, afirmamos que não é por pouco que o senhor Leandro Quadros está equivocado, mas por muito. Gostaríamos de avisar ao senhor Leandro Quadros que, com carinho, conforme ele sempre diz, ele pesquisasse com as testemunhas de Jeová antes de dar a sua opinião sobre assuntos sérios como esse, pois entendimentos errados como o do senhor Leandro Quadros afasta pessoas sinceras do conhecimento exato e contribui para manter pessoas sinceras na ignorância, além de estimular uma resposta da nossa parte que, embora não por gosto, mas por necessidade, vai acabar expondo o senhor Leandro Quadros ao ridículo, sendo que não é essa a nossa intenção. Então vamos à primeira questão. Romanos 10:13 diz Senhor ou Jeová? Por favor, leia comigo então Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim, segundo a versão Almeida atualizada: porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A primeira coisa que devemos ter em mente é que o senhor Leandro Quadros se esqueceu, e quando eu falo se esqueceu, eu estou sendo módico ou brando. Ele se esqueceu de mencionar que a passagem de Romanos 10:13, na verdade, é uma citação das escrituras hebraicas pelo apóstolo Paulo. Em outras palavras, ao escrever Romanos 10:13, o apóstolo Paulo citou a Bíblia que ele tinha naquela época. Bem, então vamos analisar a Bíblia que o apóstolo Paulo tinha naquela época para saber se ali dizia Jeová ou Senhor. E assim nós identificamos quem de fato está mentindo, se são as testemunhas de Jeová ou o senhor Leandro Quadros. Aqui em Romanos 10:13, o apóstolo Paulo, como falei, fez uma citação de Joel 2:32. Vamos ver agora com os olhos do apóstolo Paulo o texto que ele viu para citar o que ele citou. A Bíblia João Ferreira de Almeida, na edição 1819, verte esse versículo. Está aqui a capa dela, veja só. João Ferreira de Almeida, 1819. Diz assim, Joel 2:32, o texto base usado pelo apóstolo Paulo, que diz assim: e será que todo aquele que invocar o nome de quem? Jeová será salvo. Isso aqui está na Bíblia João Ferreira de Almeida, edição 1819. Tanto que o português aqui é antigo, ele é arcaico, escreve-se de maneira diferente. Inclusive Jeová aparece com 2 Hs e aquele com 2 Ls. Veja aqui o texto em hebraico de Joel 2:32, usado como base para a citação pelo apóstolo Paulo, contém de fato o nome Jeová. Então isso prova que a mentira está sendo usada pelo senhor Leandro Quadros e não pelas testemunhas de Jeová. Esse texto fala ou diz Jeová, não Senhor. Repetindo, o texto diz Jeová, não Senhor. É absolutamente impossível que o apóstolo Paulo tenha escrito Senhor nesse texto. Por quê? Por uma razão simples. Não existe nenhum texto nas escrituras hebraicas que diga todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então como poderia o apóstolo Paulo citar um texto que não existe? Concordo com você, caro refutador, que Paulo jamais tenha pronunciado todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas tenho plena certeza que jamais o apóstolo Paulo disse todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Aí é onde está o engano, aí é onde está a subestimação que você faz aos seus telespectadores. Você se esqueceu que Paulo nunca conheceu a letra J? Então, tenha cuidado, meu rapaz, sua refutação está incoerente. A pronúncia do nome do Eterno para aquele tempo era Iarro e nunca Jeová. Pois é, companheiro, como Paulo pronunciaria um vocábulo inexistente? Posso afirmar que Paulo não pronunciou nem Senhor e nem Jeová.
Desculpe, meu amigo, mas você está parecendo um cego no meio do tiroteio. Infelizmente, o Leandro é muito pobre de conhecimento, senão te mandaria uma réplica e quebraria teus argumentos contra ele. Não que você não esteja corretíssimo em provar que o Messias não é o Criador, mas por estar também a enganar as pessoas leigas, apresentando textos originais e pronunciando segundo a linguagem de Roma. Meu amigo, infelizmente, você mente descaradamente quando diz que os apóstolos pronunciaram o nome Jeová. Como eles pronunciariam Jeová se a pronúncia do nome divino era Iarro? Esses manuscritos são fotos extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. A escrita é grega, mas o tetragrama aparece ali em hebraico. Veja só, isso prova, esses 3 manuscritos aqui, provam que era costume da época usar o nome divino mesmo nos escritos gregos. Não se substituía o tetragrama Jeová por Senhor naquela época. Isso aconteceu posterior à época dos apóstolos. E esses manuscritos provam isso. Essas cópias foram extraídas da Escola de Artes e Ciências da Universidade da Pensilvânia. Veja só que esses são manuscritos do primeiro século, ou seja, são da época dos apóstolos. Aí você me questiona, o que isso quer dizer? No que isso implica? E a questão é óbvia, raciocine comigo. As cópias dos manuscritos em grego, aos quais se tem acesso hoje, contêm a palavra Senhor em vez de Jeová, certo? Certo. Mas os manuscritos em grego, anteriores a essa época, contêm o nome Jeová ou Senhor. A que conclusão óbvia uma pessoa racional pode chegar? Que os discípulos cristãos usavam em suas cartas em grego, em seus escritos em grego, o nome Jeová. Veja bem que dá para perceber que o refutador de Leandro Quadros não está nem preocupado com a réplica do refutado, quando apresenta sem nenhuma preocupação o nome falso Jeová. Prestando bem atenção na cópia do original que esse jovem apresentou, lá no círculo aparece o nome Iarro e não Jeová, mas ele pronuncia Jeová. Por quê? Porque ele subestima as pessoas. Ele acha que do outro lado da tela só tem imbecil, ignorante, todos contaminados com a mesma religião romana e que ninguém está nem aí para perceber a gafe que ele está cometendo. Você apresenta a cópia de um texto original, aonde está circulado o nome, o tetragrama Iarro, e você lê Jeová. Que é isso? Jeová, começando com J. Isso é muita sacanagem que vocês fazem com as pessoas de pouca cultura e de pouco conhecimento. Meus amigos, quando eu digo que o nome Jeová é falso, eu estou começando me referindo à letra J, pois se ela não existia nos nomes originais, é evidente que ela veio para mudar o sentido dos nomes. Quem não concorda comigo é um leigo ou sem responsabilidade quanto ao que ensina. É simples. Se na sua RG seu nome é Carlos, depois alguém retira o ser do seu nome, jamais você será reconhecido com o seu nome original. Foi isso que fizeram com os nomes do Eterno e do seu Filho. Na minha concepção, para você estar preparado para fazer uma refutação, não basta tão somente você ser um acadêmico, você ser um letrado, ser um doutor, ser um filósofo, ser um grande teólogo. Isto não basta. O importante é você ter responsabilidade e respaldo em conhecimento para refutar e não deixar que ninguém te refute. Sabe por quê? Porque se você só falar a verdade, ninguém
Nenhum imbecil vai ter coragem de te refutar, porque ele vai falar o contrário da verdade e isso vai aparecer no mundo todo. Quem está te refutando é um idiota. Então tem que ter coerência, tem que ter lógica, tem que ser verdadeiro e tem que ser responsável pelo que fala. Por exemplo, o que eu estou te falando aqui é verdade plena. Ninguém teria a capacidade para me refutar, porque vai perder o tempo. Porque o que eu estou falando tem comprovâncias comprobatórias, linguisticamente falando, etimologicamente falando, hermeneuticamente falando e bibliograficamente falando. E não é isso que eu vejo, caro refutador. Infelizmente, a grande maioria é leiga, não está nem aí para estudar, mas quem tem inteligência e conhece alguma coisa viu que você apresentou um texto hebraico com o nome do Eterno, com o nome original do Altíssimo, porém você pronunciou Jeová. Porém no texto sagrado está Iod, Camates, Vav, Shuruk e Re. Então jamais daria a pronúncia Jeová. Isso é mirabolante e muita irresponsabilidade para com a verdade do Altíssimo. E você fala isso como quem diz, ninguém sabe mesmo. Quem viu o vídeo que você refutou do Leandro Quadros percebeu que você mostrou uma cópia do original grego, aonde está lá circulado o tetagrama que corresponde ao nome do Eterno. Não tem nada de Jeová, mas você leu para os seus telespectadores. Aí está Jeová. Mentira, muita mentira. A letra J surgiu na gramática latina a partir de 1515. Como estaria lá no princípio escrito Jeová? Eu estou aqui para refutar todas as mentiras, todos os enganos e para provar o que é verdade. Então por hoje é só e até o próximo vídeo. E quem quiser falar comigo, me adicione no meu Face, Ivan Lopes. Eu estou aqui para ajudar.